Saudações de paz, queridos e ilustres estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. Estamos de volta para a nossa aula número 2 da disciplina de Ação Social e Diaconia, que faz parte da Teologia Pastoral. Nesta aula de número 2, vamos abordar quatro assuntos. Vamos primeiro falar sobre como realizar projeto de ação social na igreja. Depois vamos ver os fundamentos bíblicos sobre ação social. No terceiro tópico, vamos apresentar passagens proféticas sobre o diaconato. E vamos encerrar a nossa disciplina falando de estruturação e ideias, né, para que o ministério diaconal, né, ou diaconato seja então autossustentável. Portanto, são esses quatro assuntos que vamos abordar aqui na nossa aula de número 2. Vamos então começar por falar, né, como organizar um projeto de ação social na comunidade. É importante nós percebermos que para organizar um projeto de ação social, a intenção é que o projeto seja sustentável, né? Ou seja, haja recursos, né, para manter esse projeto e seja eficaz, ok? Tanto para que o projeto de ação social seja sustentável e eficaz, precisa ir além da boa vontade, né? Da boa vontade e nesse caso precisamos adotar uma gestão mínima, porque não basta termos boa vontade, ok? Não basta, porque vamos precisar de recursos, né, para materializar essa boa vontade portanto a gestão deve ser uma gestão mínima. Vamos depois desenvolver o que é isso, gestão mínima. O foco, né, deve passar da assistência emergencial, que é dar peixe a alguém que está a precisar, está a passar fome, né, para a promoção humana, que é ensinar a pescar. Porque podemos dar peixe, né, numa pessoa um dia, né, para alimentar, matar a fome naquele dia, mas não conseguiremos dar peixe sempre. Por isso aqui, em casos extremos, né, vamos dar a assistência emergencial, mas depois de identificarmos as razões, temos então que partir para ações que visem ensinar a pessoa, né, a pescar sozinha, de tal forma que, né, ele arranjando anzol, né, ele consegue ir pescar sozinho e sustentar a sua própria vida. Portanto, esse é o foco, ok? Esse é o foco. Portanto, vamos então aqui mostrar um roteiro prático, né, para começar um projeto de ação social na comunidade, né? Começando com o primeiro aspecto, né, o primeiro passo, né, como em qualquer projeto, né, primeiro nós temos que fazer diagnóstico da realidade, ou seja, o onde, né? É importante não tentarmos abraçar o mundo todo, porque nós não teremos capacidade, em termos de recurso, para abraçar todo mundo. Não conseguimos. Okay? Não é possível. Tanto, por isso, precisamos então identificar aquela dor mais urgente, né, na nossa comunidade local. Okay? Não conseguimos ajudar todo mundo, então vamos identificar, né, aquilo que é de facto uma situação urgente, uma situação de facto extremamente urgente, né, uma dor mais urgente na comunidade local. Esse é o que chamamos de diagnóstico da realidade. Portanto, isso consiste, primeiramente,
no mapeamento, né? Ou seja, temos que nos perguntar quem são os mais vulneráveis, né? Na nossa comunidade. Quem são os mais vulneráveis? Por exemplo, crianças fora da escola, né? Idosos isolados, né? Idosos que não têm familiares para lhes cuidar, por exemplo. Famílias com insegurança alimentar, né? Esses são normalmente né, o que nós queremos de facto identificar, okay? Porque são os mais vulneráveis, né? Crianças fora da escola, idosos isolados, sem quem para os cuidar, família com insegurança alimentar. Ok. E também, além do mapeamento, devemos também fazer a escuta ativa, né? Escuta ativa, para nós completar aqui então o nosso diagnóstico da realidade. Não basta nós fazermos um mapeamento, precisamos também conversar com as pessoas da comunidade, tá vendo? O que elas dizem que precisam, né? Às vezes o que chamamos, às vezes o que nós podemos achar como problema pode não ser prioridade, pode ter situações mais preocupantes ainda. Portanto, além de nós fazermos, né, o nosso mapeamento, precisamos também conversar com as pessoas da comunidade para identificarmos de facto as prioridades que podemos atacar. Portanto, isto é o que nós chamamos de diagnóstico da realidade, né? Fazer o mapeamento e fazer a escuta ativa, ok? O segundo passo, né, depois de nós então fazermos o mapeamento, escutarmos as pessoas da comunidade, vamos no segundo passo, que é definição do escopo, né? Ou seja, aqui vamos responder a pergunta o que, né? O que é que nós vamos fazer para acudirmos às situações que nós identificarmos, né? Para que nós vamos fazer a escolha, né, de um modelo de atuação baseado nos recursos que se tem. Portanto, nós já identificamos os problemas, né? Nós temos que olhar na nossa realidade aquilo que nós temos como recurso, né? Com base na realidade e com base nos recursos que nós temos, vamos então definir o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos agir, o que é que vamos fazer para, né, acudirmos, o que é que vamos acudir. Já, primeiro ponto, já vimos, já identificamos, né, o que é que vamos acudir de emergência. Agora aqui, como é que nós vamos acudir isso, né? Nesse caso, o que é que vamos fazer de acordo com as capacidades que nós temos? Ok, nisso nós temos primeiramente o assistencialismo crítico, ou seja, podemos começar, por exemplo, com a entrega de cestas básicas, né? Ou, por exemplo, marmitas, importante para a fome imediata, né? Um exemplo, né? Por exemplo, naqueles casos que nós identificamos pessoas que estão com insegurança alimentar, né? Podemos, por exemplo, distribuir cesta básica, né? Para matar cesta básica ou, né, para acudir à questão da fome, né? Porque é uma situação imediata que não dá para esperar, né? Mas depois de nós matarmos a fome, nós temos que pensar no day after, né? Temos que pensar no além, né? O que temos o que que tem causado a família passar fome, né? Para nós então atacar na causa principal, né? E aqui, né, podemos partir, por exemplo, com a capacitação. Vamos supor, por exemplo, que o pai, né, está desempregado, por exemplo. O que é que o pai sabe fazer? Se não sabe fazer, podemos olhar, por exemplo, na capacitação. Por exemplo, oficinas de artesanato, né? Colocar, por exemplo, o chefe dessa família, por exemplo, numa escola de capacitação, numa escola de formação profissional, por exemplo, que permita, né, esta pessoa aprender um ofício que vai lhe permitir fazer dinheiro para conseguir sustentar sua família, né? Oficina, por exemplo, né? Pode ser numa formação profissional, pode, por exemplo, fazer um curso de artesanato, culinária, informática, ou, por exemplo, um reforço escolar, né? Dependendo. Aqui temos que definir aquele curso que ele pode fazer e em pouco tempo ele consegue ser produtivo, né? Para então parar de depender de ajudas, né? Ok. Também pode ser, por exemplo, um apoio psicossocial, por exemplo, vamos supor que identificou-se um problema psicológico, por exemplo, né? Podemos recorrer a grupos de apoio, tipo atendimento psicológico gratuito, ou, por exemplo, orientação jurídica, dependendo da situação que nós encontramos no terreno, né? Podemos enveredar por um desses caminhos. Portanto,
assistencialismo crítico, aqui é o apoio imediato, por exemplo, em caso de precisar de uma situação de insegurança alimentar, ou, por exemplo, em caso de doença que a família não tem condições, por exemplo, para comprar, para levar o doente, o paciente no hospital e comprar medicação, também pode ser isso, podemos categorizar isso no assistencialismo crítico. Né? Capacitação, né? Aqui providenciando meios para que a pessoa faça uma formação profissional que lhe habilite a ser produtivo e o apoio psicossocial. Portanto, esse é o passo número 2, que é na definição do escopo. Portanto, na definição do escopo, podemos definir ou partimos por um assistencialismo crítico, quer dizer que é dar peixe, né? É, ou podemos apostar na capacitação, né? Que nesse caso é patrocinar curso de formação profissional, ou um apoio psicossocial. Portanto, essa é na definição do escopo. Aqui estamos a definir o que é que nós vamos fazer. Vamos partir pelo assistencialismo? Vamos partir por capacitação? Ou vamos partir por um apoio psicossocial? Portanto, é no ponto 2 onde nós definimos isso. Já no ponto 3, né, depois de nós termos né, feito o estudo de campo, né, onde nós fizemos o mapeamento daquilo que são as necessidades, ouvimos a comunidade para sabermos de facto o que é urgente. No passo 2, já definimos o que é que vamos fazer. No passo 3, no passo 3 agora é a mobilização de recursos, ou seja, com quem? Okay? Esse é um passo muito importante. Com quem? Né? A diaconia é comunitária. Portanto, é importante formar uma rede, né? Mobilizar pessoas, né? Para que seja possível, né? A concretização, né? Da tarefa que é proposta. Na mobilização de recursos, por exemplo, podemos olhar pessoas voluntárias, né? Aqueles que são voluntários, identifique talentos na sua igreja, por exemplo, o bairro, né? Como professores, cozinheiros, advogados, costureiras, né? Identificar talentos desse tipo, voluntários, né? Que estão disponíveis para doar o seu tempo, né? Para fazer alguma coisa em prol da comunidade, né? Voluntários, né? No segundo item, além de voluntário, também deve procurar estabelecer parcerias, procurar parceiros, né? Estabeleça pontes com o comércio local, por exemplo, padarias para doação de pães, né? Mercados para itens próximos, né? do vencimento, por exemplo, né? Os mercados, supermercados, por exemplo, para aqueles itens que estão quase a caducar, eles podem doar, podem fazer doação. Tanto podemos estabelecer parceria com supermercados, de tal forma que aqueles produtos que estão quase a vencer, eles podem fornecer para nós usar para dar suporte, né, àquelas pessoas que de facto precisam do nosso projeto também, podemos usar do nosso projeto, ok? E o terceiro aspecto da mobilização, além de nós olharmos por voluntários com talento e estabelecermos parcerias, também é a questão do espaço físico, né? Por exemplo, o espaço físico aqui podemos usar o salão da igreja, né? Ou, por exemplo, uma escola pública ou um centro comunitário, né? Como nosso quartel-general, né? Onde vamos organizar as coisas, né? Onde vamos concentrar os bens a serem doados. Portanto, é a terceira etapa, que é a etapa da mobilização. Portanto, a primeira etapa é a etapa de, de, de investigação, né? De fazer trabalho de campo. Né? Na segunda etapa é definirmos o que vamos fazer. Na terceira etapa é a mobilização de recursos, né? Com quem vamos trabalhar. Okay? Agora, já na quarta etapa, é já o planeamento e estruturação, ou seja, o como. Okay? Aqui vai responder como é que nós vamos fazer. Tanto é importante, por exemplo, ter um cronograma. Né? O projeto será semanal, quinzenal ou mensal. Tem que se definir isso. Né? Por quê? Porque
a constância gera confiança. Né? É importante definirmos qual será a periodicidade da nossa atividade, da nossa intervenção. É, também precisamos fazer cadastro, por exemplo, criar fichas simples, né, para as famílias atendidas, é importante. Né? Isso vai ajudar a entender a evolução delas e vai evitar duplicidade de auxílio sem critério. Porque a ideia não é termos pessoas dependentes para sempre. Não. A ideia é identificarmos alguém que está com uma carência. Se for uma situação urgente, nós podemos dar um suporte emergencial, mas estamos a pensar como ajudar essa família para sair da dependência, porque a ideia não é fazer pessoas dependentes de doações. A ideia é converter essas pessoas com dificuldade em pessoas produtivas, que conseguem produzir para se autossustentarem. Que tanto é importante criar uma ficha de cadastro para nós depois darmos acompanhamento, darmos seguimento para ver se a pessoa que foi apoiada já conseguiu superar a situação de carência e já está a produzir, já é produtiva e consegue se autossustentar, sustentar a família. Né? Isso é importante, portanto, criar a ficha simples, né, para o controlo. Ok. Outro critério aqui é a questão da transparência. Ok? É importante, né, a transparência. Portanto, se haver arrecadação de dinheiro, né, deve haver prestação de conta de forma rigorosa. Por quê? Isso vai gerar confiança, ok? E a confiança é o combustível da ação social, né? Quando, né, estamos a trabalhar com doações, com pessoas que, né, fazem doações voluntárias, a nossa transparência na gestão do projeto vai fazer com que nós angariemos mais patrocinadores, mais doadores, ok? Porque isso vai cultivar confiança, né, nas pessoas que fazem as suas doações. E a confiança é o combustível da ação social, porque quando as pessoas nos confiam, né, isso vai, de facto, movê-las a contribuírem cada vez mais. Ok? Portanto, é importante a transparência né, na gestão dos recursos arrecadados para a ação social. Ok. Já no quinto, na quinta etapa, é a etapa da execução e avaliação. Ok? Aqui, na execução, é importante começar sempre com pequeno. Né? É melhor começar com pequeno do que começar grande e depois parar no caminho. Tanto é melhor um projeto de reforço escolar, por exemplo, para 5 crianças, né, que funcione bem, né, do que uma creche para 50 que fecha, por exemplo, em 2 meses, por falta de verbas. Tanto não devemos começar já grande, é sempre aconselhável começarmos no pequeno e de acordo com as disponibilidades, né, financeiras, vamos então alargando o alcance do projeto. Okay? Outro elemento importante é métricas de impacto, ou seja, pergunte-se, a vida dessa pessoa melhorou após 6 meses no projeto? Né? Se a resposta for não, portanto, tem que se ajustar, né, a estratégia, porque a ideia é que a pessoa no projeto deve melhorar, porque não pode ficar estagnada e ser alguém dependente das ações exercidas pelo projeto. Okay? A ideia é que as pessoas melhorem, né, saiam da situação emergencial e consigam ser produtivas. Ok? Portanto, para fechar aqui este ponto, temos aqui uma dica de ouro, né, que é com, né, não apenas para, ou seja, o maior erro que normalmente se comete em projetos sociais, né, é tratar os beneficiários apenas como um receptor passivo. Né? A ideia não é essa. Né? A visão deve ser tentar envolver esses beneficiários na organização.
ok? Tentar envolvê-las, por exemplo, deixe que elas também ajudem, por exemplo, né? Vamos supor, a ideia aqui é essas pessoas que são beneficiadas também deve-se arranjar forma de engajá-las no projeto, engajá-las para também participarem no projeto, né? Vamos supor, por exemplo, estamos a, né, estamos, por exemplo, a realizar o trabalho num determinado local, pode, por exemplo, engajar essas pessoas também, por exemplo, para ajudarem, por exemplo, na limpeza do local, né? Ou, por exemplo, também ajudar, por exemplo, na organização das doações, por exemplo. Né? Portanto, é importante procurar envolver os beneficiários. Portanto, aqui a ideia é fazer com que os beneficiários, né, sejam também partes do projeto, também sejam envolvidos. Portanto, trabalhemos com elas e não trabalhar apenas para os beneficiários, ok? Devemos incluir os beneficiários como parte da equipe também. Isso por quê? Para que isso vai devolver a dignidade e o sentimento de pertencimento. Ou seja, essas pessoas que foram beneficiadas também vão se sentir partes do projeto, ok? Partes né, desse projeto em curso. Portanto, agora, quando nós simplesmente distribuímos as ajudas, não envolvemos essas pessoas, não engajamos as pessoas, né? Pronto, aqui nós perdemos então a chance de nós incluir essas pessoas e no futuro, ao se tornarem produtivas também, passarem de beneficiário para também doadores, para também aqueles que vão também dar seus contributos, né, para que o projeto se alastre ainda mais. Ok? Portanto, esta é a dica de hoje. Vamos assim passar para o segundo tópico. No segundo tópico, vamos apresentar então os fundamentos bíblicos, né, sobre a ação social, né? Quais são as passagens bíblicas, né, que fundamentam, né, fundamentam né, a ação social e diaconia, ok? Tanto para nós percebermos, para nós entendermos a diaconia e a ação social, né, precisamos entender que a Bíblia não foca apenas em fazer caridade, ok? A ideia não é só, tipo, dar donativo, né? Ajudar alguém numa necessidade emergencial. Não é só isso, né? Mas a ideia deve ser restaurar a justiça e refletir o caráter de Deus, ok? Restaurar a justiça e refletir o caráter de Deus. Portanto, vamos ver aqui fundamentos escriturísticos, né, divididos pelos principais eixos bíblicos. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, né, que de facto vão nos apresentar os principais eixos bíblicos a respeito da diaconia e ação social. Primeiro, nós temos a questão do caráter de Deus e a justiça. Né? Podemos ver isso, por exemplo, no Antigo Testamento, né? O caráter de Deus versus justiça. No Antigo Testamento, o cuidado com o próximo é um mandamento legal e ético. Okay? Deus se apresenta como o protetor dos vulneráveis. Okay? O protetor dos vulneráveis. Isso quer dizer que a igreja, né, a equipe, o departamento, né, de ação social e diaconia deve prestar muita atenção, né, nas pessoas que são vulneráveis, né, da igreja. Infelizmente, em muitos lugares acontece o contrário, ok? Em vez de se prestar atenção nas pessoas vulneráveis, presta-se atenção em pessoas que já têm mais do que suficiente. Existem igrejas, por exemplo, que fazem, né, coletas de ação de graça, né, em meios alimentares, valores. Em vez desses meios serem destinados para pessoas vulneráveis, pessoas em situação de carências, dão mais em pessoas que já têm. Né? Por exemplo, vão dar no pastor, vão dar nos obreiros. Tem igreja que os próprios ministros se dividem, né? Pegam toda a doação feita na igreja e vão se repartindo só por serem obreiros, por serem pastores, evangelistas, diáconos. Né? Essa é uma prática completamente errada. Né?
deve-se priorizar são as pessoas com vulnerabilidade. Okay? Então, nós encontramos, a partir do Velho Testamento, o trio da vulnerabilidade. Né? Deus ordena proteção constante para, primeiro, órfão, segundo, a viúva, terceiro, o estrangeiro. No contexto do Velho Testamento, essas pessoas eram vulneráveis. Por exemplo, a viúva, né, no Velho Testamento, somente, no contexto, né, do Velho Testamento, somente os homens podiam trabalhar. Né? As mulheres, o trabalho delas era cuidar de casa e do marido. Portanto, quando o marido morria, a mulher ficava pedinte, né? Pedinte. Portanto, era alguém vulnerável. Por isso é que Deus estabeleceu na lei que devia se prestar atenção na mulher órfã, porque ela se tornava vulnerável. Assim acontecia com a viúva e também o estrangeiro. Tanto nós temos aqui a passagem de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, Êxodo 22, 21 a 22. Nessas passagens, Deus enfatiza o cuidado que se deve ter às pessoas vulneráveis, ok? No contexto do Velho Testamento, são essas três, né? Categoria órfã, viúva e estrangeiro. O nosso contexto pode ser diferente, mas aqui o conceito de vulnerabilidade é o mesmo. São pessoas que são carentes, ok? Que carecem, né, que têm necessidades daquilo que é o básico para a subsistência. Né? Então, são pessoas que devem ser priorizadas, né, no suporte, né, do Ministério de Ação Social e Diaconia, e não as pessoas que já têm. Atenção. Ok. Né, outra questão é justiça social como culto, ou seja, os profetas, né, do Velho Testamento denunciavam que de nada adiantava orar e jejuar se houvesse opressão aos pobres. Nós temos Isaías 58, versículos 6 a 7, né, que define o jejum que agrada a Deus como repartir o pão, vestir o nu e libertar os oprimidos. Okay? Então, okay, nessas passagens nos mostra categoricamente, né, que há necessidade, como uma igreja local, de se prestar atenção aos pobres, aos miseráveis, aqueles que estão em situações precárias, em situações de carência. Né? Esses carecem uma atenção muito especial por parte da equipa diaconal e de ação social também. E aqui é uma dica importante, né? Em muitos casos, né, as igrejas se apressam em fazer ações, né, sociais, por exemplo, fora da igreja, né, nas comunidades, não é mal. Entretanto, é importante, antes de se pensar sair para fora, começar por dentro, ok? Primeiro começar com os membros da própria igreja, né, com a comunidade, com os membros da própria comunidade cristã. Né? Primeiro começa com os de dentro, ok? Depois estende-se para fora. Nós não podemos fazer ação social fora, né? Se dentro nós temos muitos irmãos a passarem por situações extremas. Não está certo isso. Né? Não está certo. Primeiro é começar dentro. Depois é que vamos fora. Ok? Avançando então. Nós temos o exemplo de Jesus, né? O servo, no Novo Testamento. Tanto Jesus é o fundamento máximo da diaconia. Né? Ele não apenas pregou, mas também andou fazendo o bem. Tanto não basta nós pregarmos, né? Anunciarmos os princípios do reino, é necessário também fazermos o bem em demonstração daquele reino que nós pregamos e nós vivenciamos também. Atos 10, verso 38. Ok? Tanto a identidade de Jesus, né? O próprio Filho do Homem, Jesus, né, não veio para ser servido, dizia ele, mas ele veio para servir. E aqui o termo servir é diaconesai, diaconesai. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, Jesus é o nosso exemplo, né, de servir. Né? Jesus, nesse sentido, ele foi diácono, porque ele veio para servir e não para ser servido.
E devemos então seguir o exemplo do nosso mestre, né? Se dispondo sempre para servir os irmãos. Tanto isso deve fazer parte da nossa identidade como servos de Deus, né? Ok. Outra questão importante aqui, né, no exemplo de Jesus, é o critério do julgamento. Ou seja, em Mateus 25, 31 a 46, Jesus identifica-se como o necessitado. Ele identifica-se com o necessitado, né? E ele diz que ao dar comida, né, água ou roupa ao menor dos irmãos, ou seja, aquele irmão que necessita, nós estamos a dar ao próprio Cristo. Ou seja, quando nós ajudamos ao necessitado e fazemos isso movido pela nossa fé, ao fazermos isso, nós estamos a fazer para Cristo. E também, quando não fazemos isso a alguém que necessita, nós deixamos de fazer para Cristo. Isso demonstra, isso denota o extremo valor que, que representa, né, a ajuda àquele que necessita. Né? É uma mensagem muito poderosa, é um ato muito forte. Portanto, nós, como cristãos, devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos ensinou este mandamento de ajudarmos, né, ajudarmos aqueles que necessitam. Aquele que está nu, vestirmos. Aquele que está com fome, lhe darmos de comer. Aquele que está com sede, lhe darmos de beber. Portanto, isto é extremamente importante. E claro que o foco deve ser, né, ajudarmos essas pessoas a serem autossuficientes. Ok, ok. Temos também a questão, por exemplo, da organização da igreja, tipo no livro de Atos e nas epístolas, né, onde a ação social tornou-se uma marca da identidade da igreja primitiva, para que ninguém passasse necessidade. Né? A igreja primitiva era tão unida, os crentes partilhavam, né, aquilo que tinham, e para que então no meio da congregação, né, não houvesse quem passasse por necessidades. Isso é uma lição, é um exemplo que nós temos da igreja antiga, que devemos também replicar nos nossos dias de hoje, né? Procurarmos nos dispormos a ajudar aqueles irmãos que estão em situação de carência, para que possamos então ajudar a suprir a carência dos irmãos, né? E inclusive isso foi a motivação que levou para a instituição dos diáconos, né? Em Atos capítulo 6, versos 1 a 6. Portanto, a igreja separa líderes específicos, né, para o serviço das mesas, que é a diaconia, né, garantindo então que as viúvas, aqueles que eram necessitados, fossem assistidas. Tanto isso mostra que a assistência social é um ministério espiritual e organizacional extremamente importante para o crescimento e o desenvolvimento da própria igreja. Tanto a fé demonstrada por obras. Tiago 2, 14 a 17, essa passagem é muito enfática. Tanto ele diz que a fé, se não tiver obras, é uma fé morta. Ou seja, as obras é que validam, né, a fé que nós temos. Okay? A fé que nós temos é validada pelas obras. São as nossas obras que demonstram que, de facto, validam a fé que nós temos. Segundo as Escrituras, a fé que não produz obra é uma fé morta, uma fé nula, falsa. Okay? Porque a fé genuína, aquela fé que salva, a fé salvadora, é uma fé frutífera. Ela nos habilita a produzirmos boas ações, termos uma boa conduta e praticarmos, então, ações que glorificam a Deus. E uma dessas ações é a ação social, é a ajuda àqueles que de facto necessitam do nosso suporte. Ok? Ok. E para fechar aqui esse nosso segundo tópico, né, temos a questão também do conceito de koinonia, né, e generosidade. Né?
aqui por koinonia, nos referimos à comunhão, né? Conforme nós vemos em Atos 2, 44 a 45, diz o texto que os cristãos mantinham tudo em comum e repartiam conforme a necessidade de cada um. Que a diaconia era então o braço prático dessa comunhão, né? Dessa comunhão. Como havia comunhão, as pessoas davam os seus bens, né? Para que esses bens fossem usados para ajudar, para o suporte daqueles que necessitam, para que no meio da congregação não houvesse pessoas a passar por necessidades. Temos também a questão da mordomia cristã, dentro da economia, da comunhão, que tudo pertence a Deus, tudo que nós somos e temos pertence a Deus. Portanto, somos apenas administradores, ou seja, mordomos. Tanto acumular enquanto outros passam fome é uma falha na gestão dos recursos de Deus. Isso aplica-se tanto para a igreja local, para quem é pastor, né? Não pode estar a acumular fundos imundos enquanto tu tens crentes na igreja a passar fome. Isso não está correto, está errado. Está errado. Também do mesmo jeito, nós cristãos, né? Você acumular grandes recursos enquanto o teu irmão está a passar necessidade, você ficar indiferente também, está errado. Né? Está errado. Devemos saber usar os recursos que Deus coloca à nossa disposição para também ajudarmos aqueles que carecem, né, do nosso suporte. Ok? Dito isso, vamos então avançar para o tópico seguinte, né? Só que abrir um parênteses rápido para dizer que os dinheiros da igreja servem para acudir às situações da igreja. Portanto, isso é extremamente importante. Ok? O nosso terceiro tópico é sobre passagens proféticas que falam sobre a justiça. Portanto, vamos aqui apresentar passagens das Escrituras que falam sobre a questão da justiça social. Ok? Nós temos a passagem, por exemplo, de Amós, temos o livro de Amós, temos algumas passagens no livro de Amós, que é conhecido como o profeta da justiça social, né? Que ele pregou em um período de luxo para poucos, né? Aquela pequena casta, a casta, a elite, era luxuosa, era extremamente rica, enquanto que a maioria parte da população vivia na miséria, né? Portanto, ele é contundente contra a religiosidade que ignora o pobre, né? Infelizmente, esse contexto não é muito diferente do que nós vivemos, né? Nós temos líderes religiosos que beneficiam, né? Beneficiam de bens né? de governantes de alto escalão que desprezam, né, crentes nas suas congregações que passam por necessidades, né? Amós fala contra isso. Né? Amós fala contra isso. Temos, por exemplo, Amós 5, 24, diz que mais corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Né? Tanto Deus prefere a justiça fluindo na sociedade do que rituais religiosos vazios. Okay? Uma religião que não se importa dos necessitados, uma religião que não se importa da aflição daqueles que são vulneráveis, é uma religião falsa. Okay? Não tem qualquer valor aos olhos de Deus. Ok? Ok. Amós 2, versículo 6 a 7, né, ele denuncia aqueles que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Né? São aqueles que trocam a justiça por dinheiro. Né? Temos pessoas assim, que são corrompidos, recebem mundos e fundos para ficarem indiferentes diante da injustiça. Né? Da injustiça social, da injustiça política, e eles ficam indiferentes por quê? Porque foram pagos, estão corrompidos. Né? Esses não agradam a Deus, ok? Não agradam a Deus. Portanto, Deus é Deus de justiça, Deus é Deus que é contrário à injustiça. Temos também a passagem de Isaías, né? O livro de Isaías, o jejum que agrada a Deus, né? Por exemplo, em Isaías 58, 6, 7, diz: porventura, não é este o jejum que escolhi, diz o Senhor, né? Que soltes as ligaduras da impiedade, que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em casa os pobres desabrigados, que vendo o nu o cobres. Tanto aqui deixa claro que Deus se alegra daqueles que se preocupam em ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Isaías 1,17 também é um desses textos, né, onde traz aqui a mesma ideia. Né? Diz o texto: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ou seja, Deus sempre se pronuncia a favor dos vulneráveis. Okay? E essa é a mensagem que nós precisamos passar até nos nossos dias de hoje, em qualquer contexto, né? Para aqueles que são os líderes políticos, né, que detêm o poder, devemos chamar a atenção que precisam promover a justiça social, precisam melhorar a forma como é feita a distribuição das riquezas comuns, né? Porque normalmente em qualquer parte do mundo uma pequena cúpula se apodera de quase todos os recursos, todos os bens de todos, né? E a maioria fica a lutar pelas migalhas. E isso é uma grande injustiça que Deus sempre se pronuncia reprovando, repreendendo atitudes do gênero. Avançando, temos também o profeta Miqueias, né, que é a essência do requerimento divino. Miqueias resume toda a lei, né, e a religião em uma tríade de atitudes práticas. Né? Estamos em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Né? Portanto, a lei é resumida nesses três aspectos. Né? Praticar a justiça, amar a misericórdia, nesse caso se compadecer da miséria alheia, né? E andar humildemente com o Senhor. Okay? Notar que a justiça vem antes da piedade pessoal. Né? Vem antes, tanto da piedade pessoal. Portanto, é extremamente importante a justiça social. Temos também o profeta Ezequiel, né? Aqui Ezequiel 16:49, né? Temos também Jeremias 22:16, ok? E, portanto, essas são as passagens que falam da questão da justiça social. Tanto, depois de lermos essas passagens, o que é que elas nos ensinam nos dias de hoje? Primeiro, nos ensinam que a adoração é ética, ou seja, Deus não aceita louvor de quem ignora a dor do próximo. Okay? Essa é a primeira lição. Deus não aceita o louvor, Deus não aceita a adoração de quem ignora o dor do próximo, de quem fica indiferente diante da dor do próximo. Deus não aceita isso. A segunda lição: a justiça é estrutural, ou seja, não se trata apenas de dar uma esmola, né? Mas de soltar as ligaduras da impiedade, ou seja, combater os sistemas injustos. E como igreja, como servos de Cristo, servos de Deus, nós devemos contribuir com aquilo que nós podemos, né, para que a justiça impere. Precisamos contribuir com o que nós podemos, né, para que haja justiça social, né, para que possamos também contribuir a fim de minimizarmos, né, a dor daqueles que estão em condições de vulnerabilidade. Isso agrada a Deus. E o terceiro aspecto que podemos colher dessas passagens é a prioridade aos vulneráveis, ou seja, o termômetro espiritual de uma comunidade, okay? O termômetro espiritual de uma comunidade cristã é como ela trata os que não têm voz. Okay? Atenção, é como se trata aqueles que não têm voz, aqueles que são vulneráveis. Como é que são tratados? Okay? Não é
o que se faz com aqueles que são endinheirados, aqueles que patrocinam, não, é como é que se faz com aqueles que estão em condições de vulnerabilidade. Isso é que constitui-se como o termômetro espiritual da igreja. Uma igreja que fica indiferente diante do sofrimento da população, uma igreja que se posiciona a favor da tirania, uma igreja que fica indiferente diante da injustiça na sociedade, essa igreja não tem a aprovação de Deus, ok? É uma igreja que perdeu a graça divina, ok? Porque a igreja que tem a graça divina, ela tem que se identificar com a justiça, tem que se identificar, né, com aqueles que são injustiçados, okay? E tem que se posicionar em favor dessas causas, porque estas são as causas que o próprio Deus nas Escrituras defende veementemente e orienta-nos nós também a fazermos o que nós podemos para, né, contribuirmos nesse sentido. Ok? Então, para fecharmos aqui a nossa aula número 2, essas passagens proféticas, né, fazem você pensar em alguma situação específica da sua cidade ou bairro que precisa de uma intervenção de justiça? Como a igreja poderia ser essa voz profética hoje? Okay? O que a igreja faria? O que a igreja deveria fazer para ser então essa voz profética a favor daqueles que são vulneráveis, daqueles que são injustiçados, né? Como que a igreja poderia ser essa voz profética nos dias de hoje? Infelizmente, nós temos muitas igrejas que, em vez de serem voz de Deus, são embora voz de partidos políticos, são embora vozes de ideologias políticas, né? Infelizmente, a igreja não pode se reduzir a uma ideologia política, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de extrema direita, nada disso representa a missão da igreja. A igreja, ela deve ser a voz profética, a voz de Deus, para anunciar a justiça nos moldes da palavra de Deus. A justiça de acordo com os princípios de Deus. Tanto a igreja não pode se alinhar nem a uma ideologia política, nenhuma. Ela tem que ser a voz de Deus para trazer os princípios de Deus para a sociedade, ok? Ela tem que servir de conselheiro para aconselhar aqueles que governam na luz dos princípios de Deus, ok? Portanto, vamos parar por aqui, que Deus nos possa abençoar e nos despedimos então na esperança de voltarmos para a aula 3, que será então a última aula da nossa cadeira de ação social e diaconia. Graça e paz, Deus abençoe a todos os irmãos.